E aí, fiéis, sejam muito bem-vindos ao Vê Se Não Vacila, o primeiro e único canal do Brasil que te ajuda a ser, se manter ou voltar a ser fiel ao teu relacionamento. O tema de hoje não tem tanto a ver com fidelidade, mas é uma coisa que pode ter origem na infidelidade, que é a separação. O que você acha? É certo manter o casamento por causa dos filhos? Já eu te explico por que eu quis criar esse vídeo. Relutei para criar, é difícil, tema difícil, né? Falar sobre separação, sobre como manter o casamento, mas eu acho importante a gente tocar nesse assunto, sim, e não vou me abster disso, beleza? Hoje é dia 4 de setembro, é meu aniversário, estou comemorando aí 43 anos de idade e sou muito grato por tudo que Deus tem feito por mim e por ter chegado a essa idade com saúde e com propósito. Esse é meu propósito, beleza? Qual é a história? Primeiro meu nome, né? Às vezes a pessoa chega aqui, primeiro vídeo que está assistindo no canal, meu nome é Flávio Rosa e eu sou especialista em fidelidade. E se você está precisando de ajuda, quer conversar com alguém sobre isso, está passando por qualquer problema no que diz respeito a fidelidade, casamento, infidelidade, reconciliamento, na verdade, me chama. Eu tenho um atendimento especial, individual, sigiloso, privativo, só para você que está precisando disso. Um acompanhamento muito importante, a gente chama de mentoria, tá bom? Vamos lá. Eu estou acompanhando um casal e esse casal foi orientado também por outra pessoa a segurar o casamento, a não se separar, porque essa mulher estava extremamente decidida a separar, porque esse cara traiu virtualmente, para ela foi uma pancada muito forte. E um líder desse casal, um conselheiro, falou: ó, não separa não, pelos seus filhos, segura a onda, não, vai fazer mal para seus filhos, tal, em nome dos seus filhos, não separem. Detalhe, os filhos são adultos, para mim esse é um ponto importante. O que você acha? Deixa aí no comentário, fala aí. É normal, né, ali nos primeiros anos de casamento, a gente passar por uma crise e falar assim: cara, só não separo por causa dos meninos pequenos. Quem nunca passou por isso? Eu passei por isso. Só que normalmente isso acontece, é uma decisão pessoal e é uma decisão temporária, por causa da crise, por causa do problema pontual ali do casamento, das crises que acontecem no matrimônio, é normal. Só que você fazer isso orientado por outra pessoa, seguindo um conselho, eu acho que tem outro peso. Quando ficar nessa informação, coloca aí no comentário se você já passou por isso, de segurar um casamento por conta dos filhos. E o que você acha dessa situação, dessa decisão de segurar por causa dos filhos? E filhos adultos, principalmente. Beleza? Então, eu fiquei pensando sobre isso, fiquei refletindo, conversei com minha filha, conversei com minha esposa, sabe? Eu gosto às vezes de discutir os temas aqui em casa. E fiquei pensando, cara, olha só, pensa o seguinte, tem que levar muita coisa em consideração. Muita coisa em consideração. Primeiro, eu sei que filhos de pais separados tendem muito mais ao vício, à criminalidade, ao extermínio. Então já é um ponto perigosão, sabe? Isso é estatístico, estudo, etc. Tendem mais mesmo. Outro ponto que a gente tem que ver importante. A Bíblia fala que Deus odeia o divórcio. Isso é para quem é cristão, tá? Esse aqui não é um canal cristão, mas eu sou terrivelmente cristão, falo muito de neurociência, de psicologia, de filosofia. E também é lógico do que está na minha mente, que está no meu espírito, que é a questão do cristianismo. Então Deus odeia o divórcio. Lá na Bíblia está escrito assim mesmo, ele odeia. Eu não quero fazer nada que Deus odeie, tá? Outro ponto, eu sei que é plano do diabo, do nosso inimigo, que haja o divórcio. Quando ele destrói uma família, ele destrói muita coisa em volta. Então, eu não gosto, mas ainda assim, apesar de tudo isso que eu falei, eu não curto a ideia de segurar um casamento a qualquer custo. Segurar sob qualquer argumento, hipótese, sabe, independente de qualquer outra coisa. Eu não gosto de segurar um casamento nesses termos, a qualquer custo. Tem que ser porque pronto, acabou. Não gosto, tá? Vamos levar algumas coisas em consideração aqui. Se os filhos forem pequenos, tá? Ali até 10, 12 anos, que é quando está em processo de formação de caráter, onde a presença de pai e mãe, sabe? A representação, sabe? Ali, o exemplo de pai e mãe é muito importante. Se o casal conseguir segurar essa onda, desde que a casa ainda tenha um ambiente habitável, sem briga, sem jogação na cara, sem acusação o tempo todo, eu acho que vale a pena essa tentativa, tá? O problema é, um casal que está decidido em separar, continuar morando na mesma casa e não ter nenhum tipo de briga, nenhum tipo sabe, de rusga ali dentro, é muito difícil. É quase, sabe, pouquíssima probabilidade quem consegue. Eu já vi um exemplo de um cara que casou com uma mulher muito chata, por exemplo, e estava segurando pra caramba a onda pela filha e falando assim: quando ela fizer 18 anos eu separo. Tinha isso planejado. Eu não manteria um casamento assim, sabe? Não manteria. E realmente não manteve. Muito antes dos 18,
Esse casal se separou, infelizmente. Triste, né? Então, ok, filho pequeno, dá pra segurar a onda, os dois são elevados mentalmente a ponto de não ficar jogando na cara. E vem outro problema, eles estão morando juntos, mas eles são casados, cada um pode namorar, não pode. Pode namorar, mas o outro não pode ficar sabendo. Vai divorciar, mas continuar morando na mesma casa. Então é uma problemática muito grande nesse sentido. Então, são pequenos, tem clima. Eu acho que vale. Acho difícil dar certo, mas eu acho que vale tentar. Segundo. Agora, se os filhos já são grandes, são mais velhos, o caráter já está formado, e pelo menos um do casal fala que não vai se esforçar para reaproximar do cônjuge, não vai se esforçar para voltar a amar, não vai se esforçar para fazer dar certo a relação mesmo, eu não vejo porquê, sabe assim? Não vai se esforçar para buscar a ajuda necessária, o máximo possível, para voltar esse casamento, eu não vejo porquê, sabe? É claro que num primeiro momento ninguém fala isso, sabe? E as pessoas falam muito isso, na verdade, no primeiro momento. Mas na verdade não é do coração, é da raiva. Não é o coração falando, é a raiva falando. Então tem que diferenciar essas coisas, sabe? Se a pessoa ficou meses insistindo no mesmo tema, sabe? Assim, muito radical, muito irredutível, tem que tomar cuidado. Então nesses casos, filhos mais velhos, já tentaram muito, já tentaram de tudo. E geralmente quem decide pelo divórcio não tentou de tudo, não tentou conselheiro, não tentou participar de uma imersão para casais, não tentou buscar terapia de casal, sabe? Normalmente quem fala, tentei de tudo, não tentou. Por exemplo, tem uma imersão do pastor José Gonçalves, para quem é cristão, que chama Casamento Curado, SOS Casamento Curado, é muito bom, muito forte, sabe? Então tem que tentar de tudo mesmo antes de falar em divórcio. Divórcio é a última opção, é a última opção, mas infelizmente ela existe, não tem jeito, tá? Então, em suma, eu não acho que é um bom caminho não, sabe? Manter por conta de filhos grandes, e que normalmente quando mantém essa parada, a casa percebe, os filhos percebem. Os filhos precisam de exemplo paterno, materno, harmonioso, gostoso. Igual é o clima da minha casa. Minha casa tem um clima maravilhoso, a gente ri, a gente brinca, a gente zoa um ao outro, a gente viaja junto e sorri muito, todo mundo decide um pouco qual vai ser o roteiro, sabe? E é gostoso. A gente só tem uma vida e essa vida tem que ser gostosa, tem que ser boa. É claro que não às custas de pecado, não às custas do que é errado, mas planejando o que é bom, virtuoso, o que é de Deus, o que é família. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Eu quero deixar claro que o melhor cenário, sempre o melhor cenário, é que os dois decidam perdoar, amar, optam conscientemente por atropelar os erros e as divergências que houveram entre o casal para fazer dar certo. Enquanto os dois falam, eu quero tentar, eu acredito, vamos lá, eu acredito piamente que pode dar certo, sabe? Ah, a gente não dá certo, não. A gente viu que não deu certo porque não tem essa, sabe? A maioria das vezes é orgulho e a maioria das vezes é trauma. Tem orgulho fortemente envolvido aí, eu tenho trauma, coisa pesada do passado, do porque essas pessoas não conseguem se decidir no sentido de que vamos fazer dar certo. Eu vou abrir mão de um lado, você vai abrir mão de outro, eu vou buscar ajuda de um lado, você vai buscar conselheiro do outro, nós vamos mudar o que for necessário. Se os dois pensarem assim, eu não vejo por que dar errado. Na minha cabeça não tem por que dar errado. Mas se um dos dois nega buscar esse caminho, se o outro continuar buscando, eu já vi cenários assim. Um dos dois nega, o outro busca por um tempo, Deus faz o milagre, Deus faz a reviravolta, e aí os dois passam a buscar juntos e dá certo. Mas não é sempre que isso acontece. Também já vi casos de uma pessoa ficar tentando muito, ficou esperando um milagre por anos, e o outro continuou tocando terror, continuou sem amar, continuou sem decidir pelo que é certo, pelo que é bom, pelo que é virtuoso. Entendeu? E nesse caso em que o outro está sempre, sabe, não disposto a fazer o que é certo, eu não acho justo, não acho lícito, eu não acho que vai causar bem ao psicológico dos filhos, porque é em nome deles que está mantendo esse casamento, não vai fazer bem ao psicológico deles, porque querendo ou não, o clima vai ficar hostil, o clima vai ficar tóxico, o clima vai ficar de pessoas pisando em ovos. Isso não é bom, isso não faz bem para ninguém. Aí eu reflito, pergunto para você também, eu também não tenho essa resposta, tá? O que é melhor? Uma casa com pai e mãe, onde está um clima difícil, hostil, pisando em ovos, vendo agressividades, vendo ali alfinetadas o tempo todo um pelo outro, um com o outro, ou é melhor um casal, cada um na sua casa? Difícil, né? Muito difícil. Essa resposta é muito individual, mas eu não tenho coragem de sugerir isso pra ninguém, sabe assim? Filhos já mais velhos, não, se mantém casado pelos seus filhos. Eu gosto muito da ideia de se manter casado porque você a ama, se mantenha casada porque você perdoou, se mantém casado porque os dois vão fazer dar certo e os dois estão se esforçando para fazer dar certo. Aí sim é legal se manter casado, sabe? Aí sim é bacana se manter casado.
Se mantém casado porque vocês têm um bom futuro pela frente. Se mantém casado porque se você olhar para trás, você vê muito mais casamento bom do que fase ruim. Se mantém casado porque vocês têm valores, virtudes, sonhos, planos em comum. Esse sim é o se manter casado. Se mantém casado porque errou, mas você tem amor o suficiente para perdoar. Aí dentro tem amor o suficiente para perdoar. Assim que eu acho que deve se manter a relação, tá bom? Muito cuidado com a ideia de manter o casamento só por conta dos filhos. Já vimos dar certo, todos vocês já viram dar certo. O casal que se manteve ali só pelos filhos e depois reencaixou de novo, reconectou e está casado até hoje. Mas também vimos casais que se mantiveram casados só por causa dos filhos, só que aí gerou trauma na criança, gerou agressividade, a coisa evoluiu para algo muito pior. Então não existe resposta pronta para isso, mas em princípio eu não acho que esse seja um bom conselho, principalmente para filhos mais velhos depois de 10, 12 anos. Beleza? Eu só mantive meu casamento porque vi na minha esposa perdão, vi na minha esposa vontade de fazer dar certo, vi na minha esposa transformação, e ela viu em mim tudo isso. Eu tenho certeza absoluta que ela viu em mim tudo isso. E por isso nós somos felizes juntos, muito felizes. Temos um casamento referência que todo mundo elogia, apesar de ambos terem falhado no passado. Ambos falharam no passado. Beleza? Toma cuidado, toma muito cuidado. Eu gosto muito da ideia de fazer a coisa certa pelo porquê certo. Se manter casado é certo? Total. Perdoar, reconciliar, total. Do coração de Deus. Agora, qual o porquê? Porque você entende que isso é o certo ou porque você vai se sacrificar pelos seus filhos? Se sacrificar pelos filhos também é digno, sabe? Mas até onde esse sacrifício é exitoso? Sacrifiquei, mas aqui dentro da casa tá um clima horrível. Valeu a pena? Não sei, hein? Pensa aí você, tá bom? É isso. Pensa nisso. Se precisar de ajuda, eu tenho 3 formas de te ajudar. São 3 M's, tá? Eu tenho a mentoria, falei no começo, uma ajuda profissional, sigilosa, no melhor dia e horário para você. Se você quiser, tá no link, vai ter ou o link para acessar meus cursos ou o link para falar comigo pelo WhatsApp. Mentoria. Só nós dois, sem julgamento, sem senso comum, com muito amor, com muita empatia. Tem o curso também, Manual do Perdão, que é para quem foi traído e está precisando ajustar as ideias de como perdoar, se vai perdoar e continuar junto, se vai perdoar e liberar o caminho dessa pessoa, se vai perdoar e dar um tempo. O Manual do Perdão é nesse sentido, para quem quer saber se vale a pena perdoar essa pessoa que errou nesse sentido. E também tem a mentalidade de fidelidade, que é para quem está traindo, já não está mais gostando dessa ideia, a traição já está ferindo ali a pessoa, já perdeu a paz, já perdeu a vontade de viver e quer mudar, viu que o caminho do adultério não vale a pena. Então tem a mentoria, mentalidade de fidelidade e Manual do Perdão. Fica com Deus. Toda semana tem vídeo aqui. Vê se não vacila. Faça a coisa certa, pelo motivo certo.